Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso básico de Power BI. Então, na primeira aula a gente viu uma introdução ao Power BI, como instalar, e a gente viu também como fazer as nossas primeiras edições, como trazer tabelas aqui para dentro do Power BI. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai continuar trazendo as tabelas, fazendo novas edições ali dentro do Power Query, conseguindo automatizar esse processo de tratamento de dados. Antes da gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você está gostando aqui desse curso básico, para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E não esquece de baixar o material aqui do curso básico para você continuar, para você conseguir praticar aí da sua casa. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link com os arquivos para você poder fazer o download de graça e acompanhar o passo a passo comigo. Então, bora para a aula. Bom, vamos lá. Então, na aula passada a gente trouxe aqui pro nosso Power BI a tabela de cadastro de lojas. Agora a gente vai continuar trazendo as próximas. E aí, lembrando aqui que não tem uma ordem específica para trazer as tabelas, mas a gente trouxe as de lojas, vamos trazer, por exemplo, agora de clientes. Então, deixa eu abrir aqui só para a gente ver mais ou menos quais informações a gente vai ter. Aqui a gente vai ter uma tabela que vai ter o código do cliente, então uma identificação numérica dele, o nome dele ali, e aí vai estar nesse formato aqui de sobrenome, vírgula, nome, o gênero e a data de nascimento. Show! Então vamos pegar essa tabela e trazer ele para dentro do Power BI. Show! Então eu vou aqui abrir o Power BI e lembrando aquele processo para trazer, para importar dados para o Power BI, que é clicar aqui na guia página inicial, vir aqui em importar pasta de trabalho do Excel, né, arquivo do Excel, e aí você vai procurar aqui no seu computador onde vai estar o arquivo. Então vou clicar aqui em cadastro de clientes, vou clicar no botão de abrir e agora vai ser o mesmo processo que a gente viu da outra vez. Então vai abrir aquela nossa janela de navegação, você vai clicar aqui na planilha 1, vai dar o check nela e vai clicar no botão de transformar dados porque você quer fazer edições na sua tabela antes de fato levar ela ali para dentro do Power BI. Show! E aí abrimos o Power Query, que é nosso ambiente de edição, e aí primeira coisa aqui dentro, lembrando, é você garantir que a sua tabela está com um nome que faz sentido. Então vamos mudar de planilha 1 para cadastro cliente. Show de bola! E agora, vamos pensar no que a gente consegue melhorar dentro dessa tabela. Por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui vai ser o nome completo. Então, o nome completo, olha só como é que ele está. Ele está invertido. Então, ao invés de estar Juana, P, Apoliano, L, Tatiane, G, está ao contrário, que vem nesse formato meio de passaporte. Lembrando, não faz sentido a gente fazer essas edições pelo Excel, porque essa planilha ela vem nesse formato padrão do sistema. Então, se eu trouxer essa mesma tabela na semana que vem, ela vai estar no mesmo formato. Então, a melhor forma de eu editar essa planilha é aqui pelo Power Query, né, pelo Power BI, porque, lembrando, tudo que a gente fizer de edições fica salvo nessas etapas aplicadas, e aí se semana que vem eu tiver novos clientes, eu só preciso clicar no botão de atualizar, que ele já vai fazer esses ajustes automaticamente para mim, tranquilo? E aí aqui do lado esquerdo, só para você saber, eu vou ter todas as tabelas que eu já trouxe, então a de lojas e a de clientes. Show! Então agora, imagina que eu quero fazer isso de conseguir pegar esse nome completo e deixar ele no formato certo, que é Juana, P, Apoliano, L, Tatiane, G, ou seja, na ordem certa. Bom, quando a gente quer mexer com textos aqui dentro do Power Query, tem uma ferramenta muito poderosa, muito boa e muito simples de usar, que essa ferramenta fica dentro da guia Adicionar Coluna. O que é essa ferramenta? É basicamente a ferramenta chamada de coluna de exemplos. Então a ferramenta de coluna de exemplos basicamente serve para eu conseguir explicar para o Power Query como que eu quero deixar uma coluna. Então eu vou ter que escrever exemplos para o Power Query tentar entender o que eu quero e ele vai pegar essa mesma lógica e aplicar para o resto. Por exemplo, eu teria que chegar aqui na primeira linha, eu vou te mostrar já como é que faz isso, mas eu teria que chegar na primeira linha e explicar que eu quero aqui escrever, ó, Juana, P, ponto. Depois, Apoliano, L, ponto. E assim por diante. Tranquilo? Então eu tenho que dar exemplos para ele entender. Então eu vou clicar aqui na guia Adicionar Coluna, vou clicar aqui no botão de coluna de exemplos aqui em cima, e olha só o que ele vai fazer, ele vai criar uma nova coluna em branco. E essa nova coluna em branco é o que eu preciso preencher com os exemplos que eu quero. Então vou dar 2 cliques aqui na primeira célula, vou escrever Juana, P, ponto, e vou dar Enter. Olha só o que aconteceu, as próximas linhas ainda estão vazias. Então o que eu tenho que fazer? Continuar preenchendo. Então, vou clicar aqui 2 vezes, vou escrever Apoliano, L, ponto, e vou dar um Enter. E olha só que legal, com poucos exemplos, ele já conseguiu entender a lógica do que eu quero fazer com aquela coluna e automaticamente ele já puxou aqui, ó, Gilbert C, Monize T, Jailza S, Eduardo B, Evair S,
Areta, W, Julia, A e assim por diante. Então, agora eu só preciso chegar aqui, clicar em OK, e aí ele já carregou os dados para a gente automaticamente. A única coisa que eu tenho que fazer agora é trocar o nome da coluna para ficar um nome melhor do que esse nome personalizado aqui. Então, vou dar 2 cliques, vou mudar para cliente. E aí, um detalhe aqui que eu posso fazer é, agora que eu criei uma nova coluna com o nome do cliente certinho, o que eu posso fazer? Eu posso deletar essa primeira coluna do nome completo aqui. E aí, até uma dúvida que poderia surgir, tipo assim, putz, mas Alon, será mesmo que eu posso deletar essa coluna original de nome completo? Ou seja, será que a coluna nova de cliente, ela não depende da coluna de nome completo para poder funcionar? E a resposta é não. Por quê? Vou te mostrar agora. Vou vir aqui na coluna de nome completo, vou clicar com o botão direito, clicar em remover, e repara que a coluna de cliente continua funcionando. Por quê? Justamente por 2 motivos simples. Primeiro, todas as edições que você faz pelo Power Query, elas não interferem em nada na sua planilha do Excel. Então, olha só, se eu abrir a minha tabela de cadastro de cliente, ela continua exatamente igual do jeito que ela estava. Então, eu não mexi nada no Excel, só mexi no Power Query. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lembra que o Power Query, ele salva todas as etapas que a gente aplicou. Então, olha só o que a gente fez agora. A gente criou aquela, que ele chama de coluna personalizada, que é basicamente para fazer essas edições aqui do texto. Depois a gente renomeou a coluna, depois a gente removeu. Então, ele salvou todo o histórico. Então, se eu voltar aqui ó, no histórico, olha só, eu consigo clicar em cada uma dessas etapas do meu histórico da planilha e com essas etapas eu consigo olhar elas e ver como que a tabela estava naquele momento. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, antes de fazer essa edição, antes de adicionar essa coluna, eu vou clicar na etapa anterior. Olha só como é que estava a etapa lá no início. Como é que estava a tabela lá no início. Estava só com o nome completo invertido. E aí depois, qual é a próxima etapa? Adicionei aquela coluna personalizada, tá aqui. Então, no momento que eu adicionei aquela coluna personalizada, né, aquela coluna de exemplos do nome certo, no momento que eu fiz isso, a coluna de nome completo existia. E aí depois, no histórico, eu renomeei a outra coluna e removi a coluna original de nome. Então, não tem problema eu deletar, porque ela está no histórico, salva bonitinho, e ela está lá no Excel intacta. Então, o que eu fizer por aqui não afeta o Excel, então tá tudo certo. Perfeito. Então, o legal aqui do Power Query é isso, é que ele salva as etapas aplicadas, que serve justamente para você ter o histórico, para você conseguir, e para você principalmente conseguir não ter retrabalho, já ficar salvo, depois quando você acrescentar novos clientes, novas lojas, só precisa clicar no botão de página inicial, clicar em atualizar, que ele vai refazer todas essas etapas para as novas informações também. Show? Beleza. E agora, imagina o seguinte, a gente está olhando as tabelas e pensando, né, o que a gente pode melhorar nelas para a gente conseguir ter o melhor, as melhores análises dentro do Power BI e assim por diante. Então pensa comigo, eu tenho aqui o ID do cliente, o gênero, data de nascimento e o nome do cliente. E aí, 2 coisas que eu posso fazer. A primeira é um pouco mais simples. O gênero, ele está F e M. E aí, se ele estiver assim, e eu quiser criar um gráfico de vendas para o gênero feminino e gênero masculino, o gráfico vai aparecer com as letras M e F. Só que se eu quiser escrever masculino e feminino, ao invés de M e F, eu preciso ajeitar essas informações na minha tabela. Então vamos fazer uma substituição rápida aqui. Tudo que for M, vou escrever masculino por extenso e F, feminino por extenso. Então vou clicar aqui na coluna de gênero e sempre que eu quero editar uma coluna que eu já tenho, eu venho aqui na guia transformar. E aí para fazer substituições, é essa opçãozinha aqui, ó, do número 1 e o 2. 1-2, que é a opção de substituir valores. Então eu vou clicar aqui e vou falar qual o valor que eu quero procurar. Quero procurar, por exemplo, a letra F. Tem que ser maiúsculo, porque ele diferencia maiúsculo de minúsculo. E vou substituir por feminino. Beleza. Show. Então vou clicar aqui em OK. Substituiu. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o masculino. Então eu vou vir aqui na guia transformar, substituir, M por masculino e vou dar OK. Show de bola. Já fez a substituição muito rápido. Não dá para fazer as 2 substituições ao mesmo tempo? Não, porque são coisas independentes. Beleza? Show! E aí um detalhe muito interessante que a gente pode fazer é o seguinte, ó, a gente pode pegar aqui essa informação da data de nascimento e a partir dela a gente consegue melhorar a nossa tabela. Como é que a gente consegue melhorar a nossa tabela? Pensa comigo o seguinte, a gente tem aqui a data de nascimento, só que a data de nascimento sozinha não é muito relevante. O que é relevante para mim? Eu saber a idade do cliente, só que mais relevante do que a idade em si é, por exemplo, o que eu vou fazer com essa informação. Com a data de nascimento, consigo fazer alguma informação? Não exatamente. Pode falar, não, Alon, mas dá para fazer uma análise ali para saber a faixa etária da galera? Então,
dá para fazer uma análise de faixa etária, ou seja, como que são as minhas vendas para a galera mais jovem, como que são as minhas vendas para a galera um pouco mais velha e assim por diante. Só que a data de nascimento sozinho não faz isso. Então eu preciso saber a idade da pessoa e a partir da idade eu preciso saber em qual faixa etária ela se enquadra. Se ela está ali na faixa de 18 a 25, 25 a 35, 35 a 45 e assim por diante. Então o que eu quero fazer? Eu quero conseguir, a partir da data de nascimento, saber a idade dela e a partir da idade dela saber em qual faixa etária ela se encaixa. Então eu vou te mostrar agora como é que a gente consegue fazer essas análises aqui com essa data de nascimento. Então primeiro, eu quero criar uma nova coluna que vai me dizer a idade da pessoa. Se eu quero criar uma nova coluna, eu venho aqui na guia adicionar coluna, porque eu não quero substituir a data de nascimento, quero criar uma nova. Então eu vou vir na guia adicionar coluna e tem a opção aqui de trabalhar com datas e o primeiro botão é calcular a idade a partir da data selecionada. Então eu vou clicar aqui no botão de idade. Só que, olha o que ele faz. Ele calcula a idade em número de dias, ou seja, quantos dias a pessoa nasceu. Só que número de dias não me interessa, eu quero saber a quantidade de anos que a pessoa tem. Então eu vou clicar aqui na idade e aí eu quero fazer edições nessa informação, eu quero trabalhar nessa informação. E aí, se eu quero fazer edições nessa coluna, eu vou clicar na guia adicionar coluna? Não, porque a guia adicionar coluna ela vai acrescentar novas colunas. Nesse momento eu não quero acrescentar uma nova, eu quero editar essa coluna que eu já tenho de idade. Então eu vou clicar na guia transformar e aqui em cima ó, eu tenho essas opções de trabalhar com data e hora. Então ele tem aqui a opção de duração e eu posso falar como que eu quero ver essa coluna. Por exemplo, eu quero ver ela em total de anos. Então eu vou clicar aqui em total de anos e está aqui a idade da pessoa. 33,73, 34,64. Então essas casas decimais a gente vai tirar para ficar tranquilo. E os números que estão no seu computador vão variar para o meu, porque ele pega a data de hoje. Então no seu, os números vão estar maiores do que no meu. Show! Então, calculamos a idade, só que ficou com muita casa decimal, o que não faz muito sentido, porque eu não estou interessado em saber se a pessoa tem 33,7 anos, 34,6, não. Quero saber se a pessoa tem 33 anos, 45 e assim por diante. Então, vou clicar aqui na informação de idade, guia transformar, e eu vou vir aqui nessa opção de arredondamento, que eu quero arredondar, eu não quero as casas decimais. Eu vou arredondar para baixo. Por quê? Porque não interessa se a pessoa tem 35 anos e 11 meses, ela ainda tem 35 anos. Então, vou sempre arredondar para baixo. Então, arredondar para baixo, tenho a idade aqui certinho. Show! Só que eu não quero a idade especificamente. Eu quero saber o quê? A faixa etária que ela se encaixa para, por exemplo, poder fazer alguma análise para saber se, quais tipos de produtos eu vendo mais para a galera jovem, quais tipos de produtos eu vendo mais para a galera mais velha, para conseguir fazer estratégias de marketing, por exemplo. Na hora de anunciar determinado tipo de produto, eu sei que o público mais velho compra ele, então vou anunciar ele para o público mais velho. Outros determinados tipos de produto, a galera mais jovem é quem compra, então vou anunciar esses outros tipos de produtos para a galera mais jovem para conseguir melhorar minha verba de marketing, de anúncios e assim por diante. Então tudo isso são análises que a gente pode fazer. Show! Então o que eu quero fazer? Eu quero, a partir da idade, criar uma outra coluna que vai me dizer qual é a faixa etária que a pessoa se encaixa. Pode ser jovem, adulto, sênior e assim por diante. A gente pode criar as categorias aqui. Então, vou clicar aqui na opção de nova coluna e aí eu quero seguir mais ou menos a regra. Então, deixa eu abrir um bloco de notas, vou colocar aqui. Então, vamos botar, por exemplo, até 25 anos. Até 25 anos, jovem. Estou estipulando aqui a título de exemplo, tá? Mas pode ser a categoria que você quiser. Vou colocar aqui de 26 até 35 adulto, ou de 26 até... Na verdade, vou colocar de 26 até 55 adulto, de 56 para cima, vou chamar de sênior. De novo, estou colocando aqui título de exemplo. Eu poderia não colocar obrigatoriamente texto, poderia só colocar assim, ó. Poderia chamar as faixas sem ser por um nome, poderia chamar as faixas pela própria idade. Então, 15 a 25, 26 a 35, 36 a 45. Então, a gente poderia criar as faixas nesse formato ao invés de dar um nome. Mas estou dando um nome só para fins didáticos aqui, para ficar mais intuitivo para a gente entender. Show? Beleza. Então, vamos colocar assim, até 25 anos jovem, 26 a 55 adulto, 56 para cima, sênior. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na guia adicionar coluna, eu quero criar uma coluna que a gente chama de coluna condicional. Por que coluna condicional? Porque eu quero, se a pessoa tiver menos de 25, até 25 anos, vai ser jovem. Se a pessoa tiver entre 26 e 55, adulto. Se a pessoa tiver mais do que 55,
sênior, então tem essas condições. Dependendo da idade, ela vai cair numa faixa etária. Então, vou clicar aqui na guia adicionar coluna, coluna condicional, e ele pede para eu dar um nome para essa nova coluna. Então, vou chamar essa nova coluna aqui, por exemplo, de faixa etária. Faixa etária. E aí agora eu vou criar minha condição. Então, qual que é a minha condição? Se a idade do cliente for, e você vai escolher qual é o operador, né, qual é a condição, se a idade do cliente for menor ou igual a 25, menor ou igual a 25, qual o resultado que eu quero que apareça escrito? Jovem. Então, vou escrever aqui, jovem. Beleza, só que eu tenho mais condições. Então, vou clicar nesse botão de adicionar cláusula. Se não, repara que está escrito aqui, se não, ou seja, se a pessoa tiver até 25, ela já vai ser categorizada como jovem. Ok. Agora, se ela não tiver na categoria de jovem, qual é o próximo critério? Se a idade do cliente for menor ou igual do que 55, vai ser adulto. Putz, Salom, mas aqui nessa segunda condição não precisa falar que ele tem que ser menor do que 55 e maior do que 25? A resposta é não. Por quê? Lembra o seguinte, se tiver até 25, ele já vai cair nessa primeira categoria, ele não vai nem olhar a segunda linha aqui da minha condição. Então ele só vai olhar a segunda linha da condição se a pessoa com certeza tiver mais do que 25. E aí se a pessoa tiver mais do que 25 e menos ou igual a 55, aí sim ela vai cair no adulto. Show de bola. Eu poderia colocar mais uma cláusula, mais uma condição, para saber se a pessoa tem mais do que 55 e tal, mas não tem necessidade, porque ou é jovem, ou é adulto, ou é sênior, que é a terceira informação que sobrou. Então vou clicar aqui na opção de, no se não, que é a última opção que sobrou, que eu vou escrever aqui, sênior, e aí eu vou clicar aqui no botão de OK. Show de bola. Então olha só, já criou aqui quem é adulto, quem é jovem, quem é sênior e assim por diante. Beleza, então tá aqui todo mundo de acordo com a faixa etária. O único detalhe do Power Query é que todas as colunas, elas têm um tipo de dado. Então a data de nascimento está com esse calendário representando data. O cliente, ele está com esse ABC representando texto. Essa idade está com esse 1, 2, 3 representando o número inteiro. Então toda coluna tem que ter um tipo de dado para o Power BI saber o que ele vai fazer com aquilo. Se é um número, ele vai fazer conta. Se é texto, ele vai fazer, às vezes, vai colocar no eixo do gráfico. Se é data, ele vai conseguir trabalhar com datas. Então, calcular o ano, calcular o mês, o trimestre, assim por diante. Então, a faixa etária, como está escrito ABC123, quer dizer que ela está sem tipo definido. Ela está genérico. Então, vou clicar aqui nesse ABC123, vou explicar que é um texto, e ele vai colocar aqui certinho pra gente. Então, adulto, jovem, sênior, agora tudo certinho. Show! Então, fizemos as edições aqui da tabela de cliente. Repara como é simples fazer edições aqui no Power Query. Em momento nenhum eu larguei o meu mouse. Eu praticamente não usei o teclado. Usei o teclado só para digitar sênior, adulto, jovem. Fora isso, só usei meu mousezinho muito simples aqui de usar dentro do Power Query. Show! Agora a gente vai trazer mais uma nova tabela. Só que para trazer mais uma nova tabela, o que a gente poderia fazer? Clicar no botão de fechar e aplicar, que aí ele vai levar essa nova tabela de clientes lá para dentro do Power BI. E aí, por dentro do Power BI, eu poderia clicar no botão de importar novos dados. Mas não tem necessidade. Por quê? Porque se eu já estou no Power Query, por aqui eu também consigo trazer novos dados. Como que eu consigo fazer isso? Vou vir aqui na guia página inicial. Eu tenho a opção de trazer dados de uma nova fonte. Então, vou clicar aqui em nova fonte, pasta de trabalho do Excel. E eu vou trazer, por exemplo, a tabela de cadastro produtos. Então, vou vir aqui cadastro produtos. Vou clicar em abrir. E agora o que eu tenho que fazer? Vou clicar aqui no botão do check. E aí, repara que quando eu clico aqui no botão do check, nesse caso, não tem aquelas duas opções de transformar dados ou de carregar. Por quê? Só tem a opção de OK. Porque eu estou dentro do Power Query, que é o ambiente de edição, de transformação de dados, de editar, de tratamento de dados. Então, consequentemente, eu não tenho a opção de carregar os dados direto para o Power BI. Só tenho a opção de transformar aqui dentro do Power Query. Então, o botão de OK seria o equivalente ao transformar dados para levar eles para o Power Query. Show! Então, estou aqui com a tabela de produtos. Aqui do lado direito, eu vou dar o nome da tabela de cadastro produtos. Beleza, show de bola. E a gente vai dar uma olhada aqui na tabela. Olha só, eu tenho uma lista de todos os produtos. Então, o código do produto, o nome dele, a categoria, se é câmera, se é camiseta e assim por diante. A marca, né, o fabricante daquele produto, o preço unitário, o custo unitário e assim vai. Show! Só que nesse caso, olha só o que acontece. Deixa eu abrir a tabela original para você ver. Um cenário comum de acontecer
Que nem eu falei, a gente está trazendo tabela, hipoteticamente, aqui do sistema da empresa. Muitas vezes, quando acontece isso, olha só o que rola. O preço unitário e o custo unitário, eles estão com o separador decimal ali como ponto, ao invés de vírgula. Então, ó, 188,5 é o preço do produto. Então, 188 dólares e 50 centavos. O custo unitário dele de produção é de 86 dólares e 68 centavos. Só que olha só o que está acontecendo lá no Power Query quando a gente leva a tabela. Ao invés de 188,50, tá 18.850. Ao invés de custo unitário 86,68 centavos, tá 8.668. Por quê? Porque no português, o separador decimal é a vírgula. Só que no inglês é o ponto. Então, por algum motivo veio. Por algum motivo não, né? É muito comum. Quando você baixa dado de sistema e ele vem ali com os dados brutos, né? Os dados crus, digamos assim, ele vem com aquele ponto. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, ele veio com... Ele não sabia que o ponto era para a casa decimal, né? Então, ele achava que era um texto, na verdade, ali no Excel. Então, na verdade, ele ignorou aquele ponto. O que a gente tem que fazer, então? Se ele ignorou o ponto, ele ignorou as casas decimais. Então, a gente tem que dividir esses números por 100 para tirar duas casas decimais. Então, eu vou vir aqui na coluna de preço unitário, vou vir aqui na guia transformar, e eu vou pedir para... justamente fazer uma conta com esse número aqui, ó, essa opção de cálculo padrão. E eu vou pedir para dividir essa coluna, todos os números dessa coluna, por 100. E vou dar o OK. Olha só, já dividiu o preço unitário 188,5, 188 aqui, 186,9, 129, tudo certinho. Beleza. Fazer a mesma coisa com o custo unitário. Eu vou vir aqui na guia transformar, aqui em padrão, dividir por 100 e vou clicar aqui no botão de OK, show de bola. Então já dividi aqui, já ficou 86,68, 85,95, ficou aqui certinho. Beleza, show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Para fechar, as tabelas que faltam a gente trazer são as tabelas aqui de vendas. Então base vendas 2022, 2023 e 2024. E aí, um detalhe interessante é que muitas vezes as tabelas elas estão separadas aqui para a gente nas planilhas do Excel e tudo mais. Só que, quando é uma tabela que uma é continuação da outra, 2022, 2023, 2024, poderia ser tudo uma única tabela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essas três tabelas para dentro do nosso Power Query e a gente vai conseguir juntar elas em um único tabelão, que aí a gente vai conseguir analisar muito mais fácil aqui como é que foi o histórico de vendas, a soma de todas as vendas e assim por diante. Então, quando uma tabela é a continuação da outra, a gente consegue, faz sentido a gente juntar elas, ou seja, empilhar uma embaixo da outra. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou vir aqui no Power Query, vou clicar na guia página inicial, nova fonte, importar pasta de trabalho do Excel. Vou trazer essa base vendas 2022, vou clicar no botão de abrir, e aí ele vai abrir aquela janela de visualização, né? Vou dar o check aqui no 2022, vou dar o OK, ele vai carregar a tabela de 2022 para cá, então data da venda, código da loja, código do produto, ID do cliente, quantidade vendida, tudo certinho, inclusive preço unitário, que tá errado aqui também com aquele... tá sem aquela vírgula, mas a gente vai conseguir mexer, mas não vamos mexer ainda nas de 2022, porque a gente vai ter que mexer em 2022, 2023 e 2024. Então vamos primeiro trazer as três tabelas, juntar as três tabelas, para aí sim editar, que vai ficar melhor do que editar uma por uma. Beleza? Então, trouxe a tabela de 2022, vou deixar ela quietinha por enquanto. Vou trazer agora nova fonte, pasta de trabalho do Excel, base 2023, vou clicar no abrir, vai abrir a opção de pré-visualização, vou clicar no 2023, dar o check e vou clicar no botão de OK. Show, vai trazer aqui a tabela de 23. Vou clicar de novo para trazer a próxima tabela. Nova fonte, pasta de trabalho do Excel. Então vou clicar aqui, base vendas 2024, vou clicar no botão de abrir, mesma lógica de sempre, página de navegação aqui, vou clicar em 2024, dei o check, cliquei no botão de OK. Show de bola. Agora o que eu tenho que fazer? Bom, já que uma tabela é a continuação da outra, eu vou poder juntar todas elas em uma só. Então o que eu vou fazer? Você vai clicar em qualquer uma delas, 2022, 2023, 2024. Vou clicar, por exemplo, na primeira, 2022. E aqui na guia página inicial, eu tenho a opção de combinar tabelas. E aí, dentro delas, eu vou ter essa opção aqui de acrescentar consultas, que é literalmente isso. Eu colocar uma tabela embaixo da outra, ou seja, continuar uma tabela na outra. Então, eu vou clicar aqui no botão de acrescentar consultas. Ele tem duas opções. Acrescentar consultas e acrescentar consultas como novas. O que é acrescentar consultas como novas? Ele basicamente vai manter essas três tabelas intactas e vai criar uma quarta tabela que vai ser um tabelão gigante com essas três juntas. Então, uma base de vendas completa. O que é a opção
de acrescentar consultas sem ser esse como novas aqui. O botão de acrescentar consultas, ele basicamente ele usaria essa própria tabela de 2022 para juntar tudo. Só que ia ficar uma zona, né? Ia ficar uma tabela de 2022 que ia ter tudo e depois ia ficar 2023 separado, 2024 separado. Vou fazer o seguinte, eu vou usar a opção de acrescentar consultas como nova, porque aí ele vai manter essas 3 tabelas, 22, 23 e 24, intactas e vai criar uma nova quarta para eu poder fazer essa junção. Então, vou clicar aqui, acrescentar consultas como novas, e aí ele pergunta, quantas tabelas você quer juntar? 2 ou 3 para cima? 3 para cima. Então, vou clicar 3 para cima. Do lado direito tem como que vai ficar a tabela, do lado esquerdo quais são as tabelas que eu tenho para poder juntar. Do lado direito ele já tem 2022, porque foi a primeira que eu selecionei, mas se eu clicar nela, eu posso querer, se eu quiser, enfim, se eu quiser incluir, na verdade, coisas novas embaixo, vou clicar aqui em 2023 e clicar em adicionar, ele vai adicionar embaixo. 2024, vou adicionar. Se eu quisesse mexer na ordem, eu poderia depois mexer na ordem, enfim. Mas aqui a gente já colocou 2023, 2024 e 2022, 23, 24 certinho. Vou clicar em OK. E ele já vai, criar essa nova tabela com todas as vendas dentro de um único lugar. E isso eu vou mudar o nome aqui dessa tabela para base vendas. Poderia ser base vendas completa, mas vou deixar só base de vendas. Show de bola. E aí agora o que a gente tem que fazer? Agora que a gente terminou todas as edições, vou clicar na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar. E ele vai pegar todas essas modificações que a gente fez e vai carregar elas aqui para dentro do nosso Power BI. Então, claro que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do volume de informações que você tem. Então, inclusive a título de curiosidade, o Power BI não tem limite de linhas. Então, o Excel, por exemplo, ele tem limite de 1 milhão de linhas. Só que quando você começa a trabalhar com algumas dezenas de milhares, centenas de milhares, o Excel já fica muito pesado. No Power BI, não. Você pode trabalhar com milhões e milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de linhas que não tem limite aqui dentro do Power BI. Não quer dizer que ele não tenha diferença na velocidade que ele usa para tratar as informações. Tem uma diferençazinha, mas você consegue trabalhar com um volume muito grande de dados no Power BI. Então, repara que a gente conseguiu. Aqui do lado direito, tenho todas as tabelas, 2023, 2022, 23, 24, base de vendas, cadastro clientes, cadastro lojas, cadastro produtos, assim vai. E aqui na tabela, no modo exibição de tabela, também tenho todas as informações certinhas. E lembra que eu falei que qualquer edição que eu fizer já vai ser levada em consideração na hora que eu atualizar a tabela? Vamos fazer o teste aqui, Tem um cadastro de clientes, então tenho vários clientes. Vou até colocar eles em ordem do código, né, deles. Então vou clicar aqui, ID do cliente, setinha para baixo. E tem aqui, classificar em ordem crescente. Show de bola. Então, coloquei aqui eles em ordem crescente. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. Eu vou lá no Excel, cadastrar um novo cliente e vamos ver o que vai acontecer aqui com ele. Então, vou vir aqui na minha planilha do Excel, cadastro de clientes. E aí, olha só, eu vou lá para baixo, então Ctrl setinha para baixo e vou cadastrar um novo cliente. Então, vai ser o cliente número 18.485. Vai ser vou colocar meu nome aqui, P,Alon, gênero masculino, data de nascimento 19 de abril de 1995. Show de bola. Então, era um cliente que não estava lá na minha planilha. Vou salvar aqui, fechar. E se eu voltar aqui no Power BI, deixa eu só fechar aqui o resto do Excel. Se eu abrir aqui o Power BI, percebe que eu não tenho aquele cliente 18.485. Eu não tinha aqui no Power BI. Mas, eu não tinha no Power BI, inclusive quando eu coloquei ele no Excel, o que eu fiz? Eu não coloquei ele no formato padrão, bonitinho, com a faixa etária, com a idade, nada disso. Eu coloquei simplesmente a informação ali crua, do jeito que ela estava na planilha. Só que se eu vier aqui na guia página inicial e clicar no botão de atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai puxar todas as tabelas de novo, do absoluto zero. Então, todas as informações ele vai fazer as edições mais uma vez. Inclusive, as informações novas que eu tiver, ele vai fazer a edição automaticamente. Então, repara que ele está carregando aqui todos os dados e a partir do momento que ele terminar de carregar, olha só, ele vai trazer todos os dados atualizados. Então, se eu for até o final, eu tenho, aqui 18.485, masculino, então não está mais letra M como estava no Excel, data de nascimento, ao invés de estar P,Alon, está Alon P, não tinha a minha idade no Excel, agora ele já está calculado bonitinho, e eu tenho aqui a faixa etária adulta. Isso por quê? Lembrando,
todas as edições que a gente faz no Power Query ficam salvas. E, inclusive, se eu quiser fazer mais edições, como é que eu faço? Como é que funciona? Se você clicar aqui no Power BI, na guia página inicial, você clica aqui nesse botão ó, de transformar dados, ele vai abrir o Power Query de volta e você pode continuar editando se você quiser. Então, olha só, tabela de cliente, por exemplo, quando eu cliquei no botão de atualizar, ele refez tudo isso, inclusive para as novas linhas que foram inseridas. E uma última coisinha que a gente pode fazer é, repara que lá no Power BI, olha só, deixa eu minimizar o Power Query, percebe que aqui eu tenho todas as tabelas, então vendas, clientes, lojas e produtos, só que não tem muita necessidade de eu mostrar essas tabelas de 22, 23 e 24 se todas essas informações já estão juntas nessa tabela maior de vendas aqui. Então o que eu posso fazer? Deixa eu voltar lá no Power Query, ó, página inicial, transformar dados, e eu posso ocultar essas três planilhas, 22, 23 e 24. Como? Vou clicar com o botão direito em 22 e eu vou... tá vendo esse habilitar carga? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai carregar, ele vai levar essa tabela para o Power BI. Mas eu não quero levar essa tabela para o Power BI. Eu quero ocultar ela. Então eu vou desmarcar essa opção. Então estou fazendo isso de desabilitar a carga. Ok, vou clicar em continuar. Ficou até em itálico aqui, ó. Para que agora não está mais habilitado. Botão direito em 2023, desabilitar a carga e vou confirmar. E é 2024 também, botão direito, desabilitar a carga e vou clicar em continuar. Então, agora se eu clicar na guia página inicial do Power Query, clicar no botão de fechar e aplicar, o que vai acontecer? Sumiram aquelas três tabelas, elas ainda estão sendo usadas lá no Power Query para poder juntar as informações e resultar nessa base de vendas, mas elas estão ocultas para não ocupar espaço aqui dentro do Power BI. Show de bola! Então, fechamos os tratamentos. A partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com os relacionamentos entre tabelas para a gente conseguir justamente juntar as informações delas aqui dentro de um único relatório, usando essa funcionalidade aqui dos relacionamentos. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like para me ajudar a fazer essa aula chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas e a gente se vê na aula 3 do curso básico de Power BI. Te espero lá!